tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da comunicação no lar. Você já parou para pensar nisso? Como é importante nós nos comunicarmos? Em Efésios 4, 29, vem nos dizendo o seguinte: Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que a ouvem. Então, aqui a gente tem já a Bíblia falando sobre a comunicação. Será que ela realmente pode trazer boas coisas para nós? Com certeza. O diálogo é a base para a paz no lar. Mas não só no lar. Em qualquer lugar em que estejamos, a comunicação ela é importantíssima. Mas, como não podemos deixar de falar do nosso lar, que é o melhor lugar, uma casa pode ser construída com dinheiro, tijolos e cimento, mas um lar cristão ele se constrói com muito diálogo, amor. Temor a Deus também é a chave de tudo. Outro ponto importante que nós não podemos esquecer é que comunicar-se é preciso. A comunicação ela está para as relações interpessoais, assim como a respiração está para a vida. São elementos importantes para a nossa vida. Espero que, diante dessas palavras, você possa entender o significado da comunicação. E existem alguns pontos importantes para que possamos entender os princípios da comunicação. A importância de aceitarmos a outra pessoa. E se não houver aceitação da pessoa tal como ela é, não haverá possibilidade de comunicação. Nesse processo, as palavras aceitação e perdão devem andar juntas. Você tem praticado isso? Você tem olhado para as pessoas e aceitado as pessoas como elas são? E aqui também diz, lá em Efésios 4, 2 e 3, fala assim: de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essas são algumas das nossas colocações para entendermos a importância da comunicação. Outro ponto importante também é que nunca podemos esquecer que a importância, de não atacarmos as pessoas. Normalmente, quando nós estamos irritados, nós atacamos as pessoas. E aqui eu quero colocar para vocês alguns pontos para que possamos seguir, para que possamos promover uma boa comunicação. Atacar o problema e não a pessoa. Lembre que a pessoa pode ter um problema, mas ela em si não é um problema, gente. Falar o que está sentindo e por que está sentindo-se assim é extremamente importante. Colocar diante do outro o que pensa, sente, vê, entende o que se passa. Outro ponto importante também é saber ouvir. Muitos escutam, mas nem todos ouvem. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19 vem trazendo para a gente esse conselho. Outro ponto importante está lá em Provérbios 10,19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Essas são algumas dicas para que possamos viver em harmonia. Comportamentos que podem destruir a nossa comunicação. Falar sem parar, interromper a outra pessoa que está comunicando, comunicar-se com alguém cujos olhos passeiam por toda parte, ficar constantemente distraído. Gente, isso é muito chato. Quando a gente vai conversar com alguém e essa pessoa não dá uma atenção especial para o que estamos falando, não é verdade? Você já deve ter vivido isso em alguma situação, em algum momento da sua vida. É um momento muito chato. Outra situação bastante complicada é quando as palavras podem construir ou edificar alguém e muitas vezes, queridos, nossas palavras podem destruir pessoas. Ao invés de termos cenas como essas que estamos vendo aqui, podíamos construir relacionamentos mais saudáveis.
Outro ponto importante é cuidarmos com a nossa língua. Precisamos ter algo de autocontrole. A língua ela é como um fogo, tá? Ela pode tanto trazer a paz, como ela também pode trazer a destruição. Ela é o mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Isso está lá em Tiago 3,6. Precisamos parar para pensar nisso, né? Se as palavras têm poder de destruição e construção, então pense muito antes de falar. Não fale nada sem pensar. Analise os efeitos e consequências das palavras proferidas. Uma palavra proferida é como uma flecha lançada e não volta atrás. Provérbios 15:4 diz o seguinte: a língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. São algumas coisas que nós precisamos parar para pensar, ok? Eu acho que por hoje é só, né? Num outro momento podemos conversar um pouco mais sobre a importância da comunicação. Com esse pensamento, para que possamos aprender a estar junto com os outros, né, e a nos comunicar melhor, vamos falar com o nosso Deus através da oração? Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor nos deu o dom de nos comunicar, de falarmos, de transmitirmos aquilo que pensamos. Infelizmente, muitas vezes não somos felizes nas palavras e nem nos nossos relacionamentos. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos mais prudentes e mais confiantes no Senhor e que possamos fazer aquilo que é da Tua vontade. Que a nossa boca possa sempre proferir boas palavras que edifiquem, que tragam paz e harmonia nos lares e também entre os nossos relacionamentos. Te pedimos estas bênçãos em nome e por amor ao Senhor Jesus. Amém.